Meus queridos irmãos, a vida de Jacó, pelo que nos conta a sua biografia aqui no livro do Gênesis, foi uma vida intensa, muito intensa. Uma vida que, chegando agora ao momento do seu retorno a Canaã, ele foi tomado de um tremendo medo, tremendo pavor, de angústias na sua alma, e ficou aterrorizado, aflito. E Jacó, ele estava sem recursos para lidar com aquela situação. Ele chegou num ponto em que ele não podia usar mais de suas estratégias, porque elas não surtiam mais efeito. O medo tomou conta da sua vida. Pelo texto, a gente percebe que o medo dele vinha de situações que ele tinha deixado para trás e que não tinha resolvido. Também porque ele tinha muitas propriedades agora, uma família grande, e tinha medo de perdê-los. Parece que estava experimentando algo que Jó confessa quando perdeu tudo o que tinha. Jó 3:25, Jó exclama: o que eu tinha medo de acontecer, me aconteceu. Ou seja, parece que os acontecimentos atingem exatamente aquelas áreas da vida pelas quais nós guardamos medo, aquilo que mais tememos. Parece que é aquilo que mais é posto à prova em nossas vidas. O medo é sinal do apego a algo que não queremos perder, ou sinal de um futuro que nós receamos não alcançaremos. O medo, muitas vezes na vida do crente, revela que nem tudo em sua vida foi de fato consagrado ao Senhor. Medo de perder se revela quando temos algo a perder ainda. Paulo dizia assim: na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas. Ou seja, Paulo chegou num ponto na vida dele, em que ele não tinha mais medo, simplesmente porque ele não tinha mais nada a perder, porque tudo que ele tinha resumia-se no seu tesouro, que era o Senhor Jesus Cristo. Ter algo a perder sempre será uma fonte de medo, sempre. E todos nós temos algo a perder. O medo de perder algo é sinal de que Deus não possui tudo o que é meu. Ainda há algo que eu digo assim: isto é meu. O que é meu ainda é minha preocupação. E aí, temos necessariamente que lançar a pergunta: o que mais temos medo de perder? Quando você está diante de um perigo, quando você está diante de uma ameaça, o que é que você tem mais medo de perder? No caso de Jacó, havia ainda o medo do acerto de contas com o passado. O seu passado voltou. Não era ele apenas que estava voltando para a sua terra natal, é que o passado que ele tinha deixado para trás veio ao encontro dele agora. Muitas vezes coisas do passado atormentam a nossa vida por muito tempo. No caso de Jacó, os irmãos se lembram bem
de como ele teve que fugir de Canaã, aconselhado pelo pai e pela mãe, porque ele tinha feito um negócio mal feito com o irmão. O irmão era um homem muito forte, violento, sem temor de nada. Esaú era um homem bruto, era um homem de caça, era um homem de guerra. Tanto é que, nesse momento, ele era líder de uma facção de 400 homens, que ele colocava a serviço de quem pagasse mais. A resposta de Deus ao medo do homem é a promessa. É assim que Deus trata o medo na nossa vida, é assim que tratou o medo na vida de Jacó, fazendo-lhe promessas. Porque as promessas, elas têm o objetivo de trazer a fé para o centro da expectativa. E desta maneira, é que Deus quer ensinar Jacó a lidar com o seu temperamento, com o seu medo. A resposta do homem ao medo deve ser sempre a de consagração integral, total, absoluta, do que é dele, ou seja, aquilo que é meu, ao Senhor. Então, como vamos fazer isto? Como é que nós vamos lidar com este medo? Como é que foi que Jacó, ele lidou com o medo? Eu disse que ele não tinha mais estratégia alguma para enfrentar a situação que tinha pela frente. Então, se ele não tinha como mais lidar com as ameaças externas, ele tinha que lidar então com a interna, que era o medo. E ele então passa agora a lidar com este medo. Primeira coisa que ele faz, admitir o medo. Difícil imaginar que Jacó iria chegar um dia ao ponto de dizer para o Senhor, ou para quem quer que seja, estou com medo. Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú, e ele levou como apelido suplantador, ou então aquele que era oportunista, né? Aquele que agarrava e queria passar para trás e tomar a dianteira. Não tinha medo de nada também. Difícil admitir que ele chegaria um dia a se humilhar, mas chegou o dia, e ele precisou de admitir e confessar o seu medo, não negá-lo mais, não tentar dar um jeitinho nele, não organizar agora estratégias para suplantar alguém ou suplantar circunstâncias adversas. Ele tinha que admitir: eu estou com medo, eu estou aflito, eu não tenho mais como fazer nada em relação à ameaça que está diante de nós, diante de mim. Então, ele disse na sua confissão: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor. Veja que é o clamor de alguém que está como que dando os últimos suspiros, né? Não tem mais nenhuma força. A inteligência não é capaz de elaborar mais nenhuma estratégia. Ele simplesmente diz: ó Senhor, como suspirando, clamando. Tu me disseste: volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Não sou digno deste bem que o Senhor me prometeu, da menor de todas as tuas beneficências, e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, porque com meu cajado eu passei este Jordão, e agora volto rico, duplamente abençoado, com 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu tenho medo dele. A
é possível que ele venha e me mate, e mate a mãe dos meus filhos. Então ele volta a dizer ao Senhor: o Senhor prometeu que me faria o bem. Passou ali, aquela noite. Esta foi a oração dele. Oração de confissão. Oração admitindo que o medo tinha possuído ele. E ele estava apavorado. Jamais imaginou uma situação como aquela. E ele não sabia o que fazer, ele estava desprotegido. O medo estava consumindo Jacó naquele vale. É importante aqui destacar que a atitude mais inteligente de Jacó foi admitir o medo que tinha tomado conta dele. E dirigir-se ao Senhor e clamar ao Senhor e dizer: Senhor, tem compaixão de mim. Então, o medo é o maior inimigo nosso quando nós não o reconhecemos. Então nós temos que, diante do medo, admitir que estamos com medo, reconhecer nossas limitações, nos humilharmos diante de Deus e depositar a vida na promessa de Deus. O Senhor prometeu que me faria o bem, então o Senhor é o único bem que pode me salvar agora. Depositou a vida nas mãos do Senhor e nas promessas do Senhor. Ele também, ele recorda daquilo que tinha acontecido com ele e das ocasiões em que Deus lhe fizera aquelas promessas. Então, este momento dele descarregar a sua alma na presença do Senhor, foi um momento dele cair em si, dele refletir, dele relembrar, dele trazer à memória aquilo que ele tinha deixado para trás, dele trazer o passado das experiências dele com Deus para o seu coração de novo. Lembrar do que Deus fez, das promessas que Deus fez, era lembrar daquilo que o seu querido avô Abraão lhe contou sobre o Monte Moriá, não é? Deus proverá. Ele aprendeu com Abraão, por isso ele diz: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, meu pai. Abraão deu ao Senhor tudo o que ele tinha, e a coisa mais preciosa para Abraão, pela qual ele mais temeu, aquilo que ele tinha mais medo de Deus tirar dele, era o seu filho Isaque. E Deus pediu-lhe o filho Isaque em sacrifício no Monte Moriá. E ele foi ao Monte Moriá. E ele colocou o seu filho Isaque sobre o altar. E ele ergueu o cutelo para sacrificar a Isaque. Olha o limite que chegam as coisas. Olha como que o desapego tem que ser radical. Olha como a entrega tem que ser total. E aqui Jacó agora está diante desta situação. Ele tinha que entregar ao Senhor. Deus levou Jacó agora ao mesmo limite que antes tinha levado Abraão. E ele agora então vai lembrar das promessas. São as únicas coisas que ele podia agora levar em conta. Certamente te farei bem, era a promessa de Deus para ele. E ele se apega àquilo. Ele certamente pensava: eu não estou aqui por causa de um Deus que vem para me fazer mal. Eu estou aqui por causa de um Deus que me mandou voltar para a terra natal para me fazer o bem. Deus é o Deus do bem, é o Deus do amor, é o Deus da promessa. Nossa vida é assim também.
Nós servimos a um Deus e nós precisamos crer que este Deus é o Deus que nos faz promessas boas, Ele nos promete o bem, Ele nos faz sempre crer que Ele tem o melhor para nós. Ele não é o Deus que vem para nos destruir, Ele não é o nosso inimigo. Ele não é o nosso inimigo. Você tem que lutar, então você tem que lutar contra o inimigo. Você não tem que lutar contra Deus. Deus não é o seu inimigo. Se Deus está sendo visto por você como seu inimigo, então, na verdade, o inimigo está dentro de você. O inimigo é você e não Deus. E é o que acontece com Jacó aqui. O inimigo era ele mesmo. E então, ele vai lutar contra Deus naquele vale. Mas o inimigo não era quem lutava com ele. Aqui há uma ironia, né? Quando o anjo diz para ele: você lutou contra anjos e contra Deus e prevaleceu. Isso é uma ironia. Na verdade, o anjo está dizendo: você, Jacó, é um prepotente que tentou lutar contra homens e contra Deus e perdeu. Ele foi batizado quando nasceu de suplantador, ou seja, aquele que prevalece. Mas ele precisava mudar de nome. E quando ele luta com o anjo no vale do medo, então o anjo tem que mudar o nome dele. Então veja alguns detalhes aqui dessa luta pela superação do medo que Jacó teve que travar. Primeiro, ele teve que ficar a sós com Deus. O medo é pessoal e intransferível. Você não transfere essa luta para outro. Não é um outro que vai lutar por você contra o medo que é seu. Os seus medos, os meus medos, e não são poucos. Nós somos seres que vivemos todos os dias da nossa vida enfrentando nossos medos. Então, ele teve que ficar a sós com Deus. É a sós com Deus que nós resolvemos o problema do medo pessoal nosso. Segundo, ele teve que separar-se daquilo de que ele tinha medo de perder. Ele tinha medo de perder a esposa, de perder os filhos, de perder as propriedades. Ele separou em 2 bandos e disse: talvez Esaú vença um, o outro pode fugir. Separou. Ele teve que se distanciar daquilo. Ele teve que entender que se havia alguma chance de vitória, esta chance estava na mudança do seu coração. Então ele teve que se separar, como se ele tivesse realmente já perdido tudo aquilo que tinha trazido consigo. Então ele colocou aquilo tudo à parte. Melhor dizendo, é como se ele tivesse, na verdade, colocando tudo aquilo debaixo da proteção de Deus. Senhor, vou me separar de tudo isso e coloco tudo isso debaixo da tua proteção. Eu não posso carregar tudo isso mais, porque eu não consigo. Eu estou aflito, estou exausto, estou com medo. O medo tomou conta da minha alma. E começa a luta dele com o Senhor. E diz que essa luta foi intensa. Tão intensa que durou a noite toda. E quando começa a alvorada, aquele anjo disse: eu vou me embora. Ele disse: não vá embora sem me abençoar. Não vá embora sem me abençoar. Eu não te deixarei ir. E agarrou-se ao anjo. Foi quando o anjo o feriu. Esta figura é maravilhosa.
Só pode ser vitorioso aquele que é ferido por Deus. Deus o feriu, tocou a sua coxa e o aleijou. Aquilo foi a marca de toda a nação de Israel, a marca do culto de Israel, a marca dos sacrifícios de Israel, a marca das refeições de Israel. O povo de Israel nunca mais comeu o músculo da coxa, por causa desta experiência de Jacó com o anjo do Senhor. Então ele lutou com toda a sua força, até que o anjo o feriu. E aí, ele perdeu a luta. E o anjo então o abençoou. O abençoou. A bênção mais preciosa que Jacó podia receber. Porque o anjo perguntou a ele: qual é o teu nome? Ora, como pode Deus não saber o nome daquele com quem ele luta? Deus sabia. Mas aqui é o aspecto da confissão. Meus irmãos, é tão importante você dizer a Deus quem você é. Nossa vida com Deus é uma vida de intimidade, de relacionamento. Não é porque Deus não saiba o seu nome, é porque é preciso que aquilo que nós somos, o nosso nome, nós o confessemos. Senhor, eu sou eu, aqui está o Abelardo diante de ti. Olha aqui para mim. Aí eu pergunto a Deus: quem sou eu? Meu nome é este, mas quem sou eu? Porque Deus é quem vai definir nossa identidade, não é? O quem somos, para que fomos criados, para quem somos. E aí o anjo diz a ele: nunca mais te chamarás Jacó. Acabou esse tempo. Acabaram-se estas características antigas. Agora, o teu nome, daqui por diante, será Israel. E por que Israel? Porque você agora lutou com Deus. A luta foi diferente agora. Agora você confrontou-se com Deus. Talvez pela primeira vez na vida de Jacó. Pela primeira vez ele mediu forças com Deus. E ele então pôde reconhecer o quanto ele era miserável e o quanto Deus é glorioso e poderoso. O vencedor é Deus. E ele foi vencido por Deus. E Deus então agora é dono dele. Porque o vencedor é dono do vencido. E então Deus pode agora dar nome a ele. Porque quem dá nome ao filho são os pais. E agora Deus podia dar nome a ele. Esta é uma nova criatura, é uma nova vida. Agora então você se chama Israel. E então Jacó diz: então me diga agora o seu nome. Parece que ainda havia um resto de homem velho em Jacó, pelo amor de Deus. Me diga o seu nome. Para que Jacó queria saber o nome daquele anjo? E o anjo diz exatamente isso para Jacó: por que você quer saber meu nome? Que interesse ainda resta aí nesse coração pelo meu nome? Por acaso você acha que sabendo o meu nome você vai poder me manipular? Você vai poder então utilizar o meu poder a seu favor? E o anjo não diz o nome a ele. Deus se negou a permitir que Jacó continuasse com suas estratégias, e especialmente como que querendo controlar o nome de Deus. E então Jacó recebe a bênção do Senhor,
E então ele chama aquele lugar Peniel, ou seja, Deus face a face de Deus. E ele diz, especialmente porque a minha vida foi preservada. Eu estive na face de Deus e Deus preservou a minha vida. Isso é um milagre. Isso é uma graça extraordinária. Porque Deus está me dando o privilégio de levar na minha história esta marca que Ele deixou em mim, e eu ainda continuar vivo. E diz que quando ele saiu, o sol nascia. Ele partiu dali para uma vida nova, sob o sol da justiça, não é? O sol brilhou sobre ele. Ele encontrou a sua identidade. Ele resolveu o problema do medo. Jacó sai dali com outro nome. Ele sai dali com a vida transformada. Pois bem, o que nós podemos fazer então com o medo em nossas vidas? Jacó teve medo, Jó teve medo, Elias teve medo, Davi teve medo, todos tiveram grandes problemas por causa do medo. Davi, por exemplo, exclama em um dos seus salmos: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos. No dia em que eu tiver medo, hei de confiar em Ti, diz Davi. Que me pode fazer a carne agora? Ele já não tinha mais medo dos seus inimigos. E quantos inimigos Davi enfrentou fora de casa e dentro de casa. Mas todos os seus medos resumia-se nesta experiência interior. Era o seu coração que precisava encontrar a paz. Era o seu coração que precisava descansar no Senhor. Ele precisava desta cura que o libertasse do medo, do pecado, da condenação, de tudo, enfim, que ele acumulou na sua vida. Isso é Davi. Davi acumulou muitos pecados, muitos erros, crimes, e num momento ele tinha que acertar isto com Deus. A mesma coisa Jacó, ali agora no Vale de Jaboque, não é? O mais pavoroso e cruciante medo, entretanto, foi Jesus que enfrentou. Ninguém sofreu um medo mais pavoroso, mais excruciante do que o Senhor Jesus Cristo. Pastor, Jesus teve medo? Bom, a Bíblia diz que ele teve medo, pavor, terror. Ele se angustiou tanto no jardim do Getsemane que gotas de sangue vazaram pela sua pele, e ele derramou sangue no jardim, de tanto pavor, o pavor da morte. Mas aqui, cristologicamente falando, nós temos que entender que é a soma dos nossos medos que estava caindo sobre Jesus. Ele estava levando sobre si os nossos medos, nossos pavores, nossas aflições. Deus não tem medo. Jesus nunca temeu coisa alguma como Deus. Mas Ele veio para levar os nossos medos sobre Ele, nossas angústias, nossas dores, nossas aflições, nossas enfermidades, nossos pecados. Por isso nós podemos hoje viver como libertos do pecado, da morte, do medo. Porque Jesus já levou tudo isto. E qual é a fonte e origem dos seus medos? Eu tento identificar os meus e oro por eles muito. Porque todos nós
Todos nós temos que enfrentar aquelas coisas de que temos medo, ou aquelas situações que poderá tirar de nós aquilo que temos medo de perder. Seus medos podem vir do passado e de erros e pecados que te assustam, como era o caso de Jacó. Ele tinha que enfrentar Esaú. Esaú era problema mal resolvido que ele tinha deixado para trás e que agora o visita, e que agora aparece, e que agora vem para destruí-lo. Então esses medos têm sua origem no passado, e nós temos que resolver isto. Eles podem vir cobrar de você suas dívidas, seus segredos. E foi Jesus quem disse que não haverá nada oculto que não haja de se revelar. Seus medos vêm do futuro, das hipotecas que você deu como garantia e que você pode perder. Alma, tens aí em depósito muitos bens, seu futuro está garantido. Lembra da parábola de Jesus? Aquele rico estava hipotecando tudo que ele tinha para garantir o seu futuro. E aí vem a voz e diz assim: louco, esta noite vão pedir a tua alma. E esta hipoteca toda do futuro, para quem vai ser? Isso não adiantou nada. Não há nada que possa lhe garantir o futuro. Nada. Nem seguro, nem riqueza, nem nada. O futuro você tem que encarar ele diante de Deus. Ou ele vem como presente de Deus para você, como garantia de Deus para a sua vida, ou então as garantias que você oferecer para que o futuro lhe seja assegurado não vão valer nada, nada, nada. Seus medos podem vir daí. Seus medos estão ao seu redor, em suas noites, em suas posses, nas pessoas que você ama, e naquelas coisas que você não suporta a ideia de perdê-las. Seus medos estão ao seu redor, na angústia da solidão existencial, no medo da morte, no medo das doenças, do desemprego, no medo de fracassar como ser humano, fracassar como pai, como marido, como profissional, fracassar como mãe, como avô, como pessoa. Quero encerrar então, meus queridos irmãos, convidando você a descansar seus fardos na promessa do amor, cuidado e salvação eternos de Jesus Cristo. Não há outro meio, não há outro modo de tratar com o medo, não há outra solução para o medo. Só há solução quando confiamos tudo que somos e tudo que temos nas mãos do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, e aqui eu encerro, ele trata dessa angústia, dessas ameaças, dos perigos, do medo. E ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti, Senhor, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Se tinha alguma coisa que perder, já perdemos. Este mundo já não nos importa mais. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Só tem um remédio para o medo: o amor de Deus. Quando nós descansamos no amor de Deus, confiamos que o amor de Deus é real, que este amor sempre nos promete o bem, então estamos de fato consolados e somos mais que vitoriosos. De modo que estou bem certo: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um, que Deus nos leve cada dia a superar este problema que é o medo, e nós possamos viver na total dependência do amor e do cuidado de Deus para conosco. Convido os irmãos para ficarem de pé para que nós oremos e assim encerremos este período de adoração, de louvor e de pregação da palavra do nosso Deus. Obrigado, ó Pai, por esta noite em Tua casa. Obrigado, ó Pai, pelos que aqui estão e pelos que de longe nos assistem. Obrigado, ó Pai, pelos louvores, pela palavra, pelas orações. Obrigado, ó Pai, pela dedicação de cada coração nesta adoração ao Senhor aqui. Que privilégio, ó Pai, que bênção, que graça imerecida. Nós pedimos a Tua ajuda para enfrentarmos, ó Deus, os medos que ainda persistem em nossos corações. Dá-nos a graça de, como Jacó no vale, nós também, ó Pai, nos colocarmos diante do Senhor. E, ó Pai, dá-nos o privilégio de sermos também derrotados pelo Teu poder e descansarmos na Tua bênção. Abençoa, ó Pai, a semana que começamos hoje. Pedimos a Tua proteção, pedimos a direção do Teu Espírito para as nossas vidas, as decisões que muitos têm que tomar, o trabalho, ó Pai, do dia a dia, os afazeres, também as tribulações, tudo, ó Deus, seja completamente, ó Pai, cuidado pelo Teu poder e o Teu amor em nossas vidas. Agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo do Senhor, revista as nossas vidas e nos guarde agora e para todo sempre, no nome de Jesus. Amém? Amém.